Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma reflexão. É uma sensação que eu tenho, talvez você não tenha. Talvez você também seja muito novo, não jogou jogos mais antigos, não sabe como é que era. Mas, bom, o assunto é o seguinte, jogos hoje estão ficando muito fáceis e isso me irrita, pra ser bem sincero. E eu vou explicar o porquê. Antigamente, há 30 anos atrás, 20 anos atrás, muitos jogos eles eram difíceis pelo fato deles serem produzidos para arcades e fliperamas no geral. Então, eles eram difíceis para fazer você gastar ficha, porque toda vez que você morria, você tinha que basicamente gastar uma ficha, e cada ficha você tinha que pagar, né, para poder estar lá jogando. Então, os jogos eram difíceis por isso, ou porque, por exemplo, antigamente jogos em cartucho, os cartuchos não aguentavam muito espaço. Eles não é que eles não aguentavam muito espaço, eles não tinham muito espaço, então eles não aguentavam que o jogo fosse grande. Então, a partir daí, muitos jogos eles eram difíceis para fazer você, querendo ou não, gastar um pouco mais de tempo. Mas se você, por exemplo, não tivesse dificuldade, você ia zerar um jogo em 1 hora, 2, 3 ou 4. Eu tô falando na geração de Mega Drive, Super Nintendo, Nintendo, e por aí vai. Essa geração um pouco mais antiga, de mais de 20 anos, 30, por aí. Só que depois, quando acabou os fliperamas, os jogos começaram a se tornar, vamos dizer assim, mais acessíveis. Só que uma coisa é ser acessível de, olha, o jogo tá mais bem explicado nisso, o level design tá melhor, a fase ela está sendo mais intuitiva, poderia ser. Porém, os jogos eles não estão me dando mais desafio. Não todos, mas não a maioria. Às vezes eu tenho a sensação de estar assistindo um filme. Por exemplo, eu gosto de jogar um jogo e sentir que eu tô no controle, tá certo? Então assim, eu não gosto de jogar um jogo que ele tá meio que todo scriptado, onde a ação que eu tome não vai mudar o rumo em nada no jogo. Por exemplo, recentemente eu joguei Hellblade 1. Eu joguei 40 minutos, eu comprei ele na Steam por R$5, joguei 40 minutos, 50 minutos, eu simplesmente dropei o jogo. Porque eu tinha a sensação que eu só tava movendo o analógico e apertando o quadrado. Eu não tinha que exercitar o meu cérebro, eu não tinha que pensar em nada, porque o jogo fazia tudo sozinho. Só que a questão não é o jogo não ser difícil. Eu não faço questão de que, todo jogo ele seja extremamente difícil. Sei lá, um Battletoads, um Cuphead. Não tô pedindo pra ser isso. Eu tô pedindo pra eu ter a interação com o jogo, ter a interação com o jogador. Onde o jogador tenha que pensar um pouco e ele saia daquele script. Porque às vezes o jogo é tão fácil que eu sinto que eu tô mexendo na lógica. Eu tô vendo um filme, pô. Eu tô passando as fases, passando as falas, passando algumas lutas, eu tô apertando um botão, o jogo se repete, se repete, se repete. E ele simplesmente não me dá prazer. É por isso que às vezes eu prefiro jogar um LoL, um Valorant, algum jogo competitivo multiplayer online, porque eu sinto que eu tô no controle, eu tô fazendo parte daquilo. Eu me sinto mais um. Enquanto às vezes eu tô jogando um jogo, olha lá, não tá acontecendo nada, só tô andando, apertando o botão e indo pra próxima fase. E videogame não é pra ser assim. Não é uma questão que o jogo ele precisa ser fácil ou difícil. Não é questão que o jogo ele tem que ser difícil. Não, mas o jogo ele tem que ter o mínimo pra você se sentir no controle, sabe? Que, se eu tomar uma decisão X, acontece Y. Por exemplo, imagina você tá jogando, sei lá, um God of War. Apesar que eu acho que, por exemplo, God of War acha a dificuldade bem balanceada. Onde no God of War eu tenho que esquivar, tenho que bater, só que eu tenho que saber quando esquivar e quando bater. Tem jogo que eu simplesmente bato, aperto o mesmo botão que nem retardado, não preciso nem esquivar. Eu vou lá e mato o cara, pô, o chefe. Eu não tô falando de um inimigo simples, não, eu tô falando do chefe. Eu gosto de estar num jogo onde sentir que eu preciso saber o que eu tenho que fazer. Eu preciso saber se eu tenho que esquivar, se eu tenho que bater. Eu não quero sair só apertando um botão, matando todo mundo geral, valeu, falou e vamos pra próxima fase. Não. Você tem que se sentir, como eu posso dizer assim, você tem que sentir que tem que estar tomando a decisão certa, sabe? Você tem que sentir que, a minha decisão importa no jogo. E é disso que eu falo. Eu vou dar um exemplo. Minha franquia favorita da vida é Devil May Cry. Eu amo esse jogo de hack and slash, principalmente o 3. O 3 eu gostei, principalmente se ele me prendeu, por conta que ele tinha um sistema de combate que, na minha opinião, era complexo pra época. E eu me sentia desafiado.
Eu adorei Devil May Cry 3. Eu zerei ele com gosto. Já o DMC e o DMC5, o DMC que eu falo é o DMC Remake, tá? E o Devil May Cry 5 são ótimos jogos, eu não tô criticando isso, mas o jogo é tão fácil que ele não te dá mais uma sensação de felicidade quando você mata um boss, por exemplo. Isso é algo que eu sinto falta na franquia Devil May Cry. Um jogo ele não precisa ter uma dificuldade absurda, mas ele precisa, pelo menos, me dar um pouquinho de desafio, sabe? Eu quero ter a sensação de que fui eu que consegui passar. Às vezes eu tenho a sensação que se eu fosse um bot que só apertasse um botão, eu simplesmente passaria por alguma fase. E nisso eu poderia citar N jogos, como por exemplo o Hellblade que eu falei pra vocês. E é justamente isso que me desanima em alguns jogos. É eu sentir que eu tô só andando pra frente, sabe? Eu não sei se vocês têm essa sensação de que estão só esmagando o botão, mas eu gosto de poder me sentir no controle. E hoje em dia os jogos estão muito fáceis. Pô, tu vai abrir um jogo, ele tem até uma label, um texto de descrição falando sobre a dificuldade, pô. Tipo assim, tem assim, normal, fácil, muito fácil. Normal, pra jogadores que querem a experiência normal. Muito fácil. Caso você só queira ver a história e não sei o que, escolhe essa dificuldade. Porra, velho, tá na tua cara, bicho. Tu realmente precisa colocar um textão explicando aquela dificuldade, pô. Tipo, não faz sentido, velho. Beleza, tem até alguns jogos como, por exemplo, Doom, que a dificuldade não é um nome normal. É tipo, sei lá, um God of War, sei lá, dificuldade Deus, por exemplo. Titã. Aí eu até aceito botar um texto, tá ligado? Mas, porra, o jogo deixa o jogo tão, entre aspas, acessível, que o jogo acaba perdendo a graça por ele ser muito fácil. Você não se sente parte, você não se sente um personagem. Isso, pra mim, quebra a imersão do jogo. O jogo ser fácil demais. Não é sobre o jogo precisar ser difícil, mais uma vez. É sobre o jogo ter um mínimo de imersão pra você se sentir parte daquilo, onde você tá fazendo a diferença. E não que você tá só botando o analógico pra frente, batendo todo mundo, matando geral, e não tem graça nenhuma. Não é sobre o jogo ser difícil. Eu não sei se vocês têm essa mesma sensação, mas isso é o que eu sinto. E se vocês têm essa sensação, pessoal, fala aí na descrição do vídeo, comentem qual jogo vocês têm essa sensação, porque isso é algo que às vezes me incomoda. E até o próximo vídeo, pessoal.